Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Deus encontre morada em nossos corações. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo tempos complicados, né? Passou aquele tempo assim que as famílias, no final de semana, se reuniam, ia a um parque tranquilamente fazer um piquenique, ia um passeio assim, tranquilamente. Acabou esse tempo. Acabou o tempo em que você ouvia falar no máximo de um ladrão de galinha. Alguém estava com fome, não gostava muito de trabalhar e entrava no quintal alheio para pegar uma galinha para fazer uma galinhada, né? Mas as coisas foram ficando cada vez mais complicadas. E teve um tempo que nós começamos a ouvir pessoas falar que teve o carro furtado, roubado, né? Mas a coisa foi ficando pior, cada vez pior. E chegou no momento em que raramente você conhecia alguém que não teve o carro, né, subtraído da sua mão, ou de uma forma, ou por furto ou por roubo. Não importa, alguém pegou a sua propriedade. E as coisas foram piorando, piorando. Aqui pertinho de onde eu moro, alguns marginais foram roubar o carro de uma mulher, pegaram o carro e saíram arrastando o filho dela pelo cinto de segurança, mataram o filho da criança. E tantas outras coisas estão acontecendo. A princípio parecia que era só no Rio de Janeiro, mas eu fiquei alarmado aos poucos. Hoje em dia já é comum. Mas aos poucos eu comecei a perceber que as drogas estavam chegando na roça. Então pessoas que viviam aquela vida tranquila na roça, aí de repente começou a aparecer essas pessoas drogadas na roça. E isso já faz anos que eu comecei a ouvir. Em todo estado que você chega, já não é mais Rio de Janeiro, já não é mais São Paulo, que tem a Cracolândia, o lugar dos drogados, é no país inteiro. Hoje eu estava vendo um vídeo a respeito da Califórnia, um lugar que era tão próspero, e hoje também está num estado de degradação, que só, como o apóstolo Paulo falou, tem coisas que a gente, até de falar, é mal. Falar o que fizeram é complicado. Mas alguém que tiver curiosidade, procura saber como é que está a Califórnia nos dias de hoje. Drogados para tudo quanto é lado. Lixo para tudo quanto é lado. Isso a gente vai vendo. De repente, países como a Venezuela, que era uma economia sólida, está destruída. O que mudou no país? Algum terremoto? Alguma grande catástrofe? Não, a única catástrofe que houve lá foi o mal chegando através dos homens. Agora chegou na Argentina e o mundo todo está sendo assolado pelo mal, cada vez pior. É o que nós, cristãos, podemos fazer a esse respeito? Qual é o nosso procedimento? O que nós vamos fazer? É complicado, né, meus irmãos? Eu penso que resta para o cristão clamar a Deus e falar: Senhor, abrevia os dias, porque os homens perderam completamente o equilíbrio. Parece que o equilíbrio foi afetado na Terra. Estava vendo hoje um vídeo
que eu gosto de ver é Euronews, um jornal da Europa, né? E estava falando sobre a população se levantando, indo às ruas. Então, coisas que a gente estava ouvindo um pouco nas profecias das palavras há um tempo atrás, tudo se cumprindo, né? E como é que nós devemos nos comportar? É difícil, meus irmãos. Você ficar olhando essas coisas mexe com o teu psicológico. Mexe com você. Porque nós somos assim. Nós respondemos aos estímulos externos. Se nós nos deparamos, damos de cara com coisas boas, nós ficamos bem. Mas quando nós nos deparamos com coisas mal, coisas ruins, aí nós ficamos mal. Isso é natural do ser humano, né? Mas como é que nós temos que nos comportar? Essa é a pergunta. Como é que nós temos que nos comportar? Aí, eu estava em comunhão aqui, irmãos, buscando, né? Às vezes a gente tem que ficar em comunhão, conversando com Deus, perguntando: Senhor, eu não sou a melhor das pessoas que está no mundo, mas também eu não quero que o mal prevaleça, eu quero que o bem prevaleça. Embora eu não me sinta o melhor representante do bem na Terra, porque eu tenho tantos defeitos, fragilidades, faltas que eu cometo, não querendo cometer. Mas aí o Senhor mostra uma parte nas Escrituras, né, que nos norteia. Às vezes você precisa do norte, né? Então, as Escrituras, ela vem te auxiliando, às vezes, nesse entendimento, porque, através do que está escrito, o Espírito Santo te mostra alguma coisa. E hoje, nesse momento, eu fui movido a ler, abrir em Efésios, no capítulo 5, onde diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. É interessante, nessa Bíblia João Ferreira de Almeida, ela tem uma linguagem assim um pouco mais antiga, né? Um pouco assim mais rebuscada, e dificulta um pouco o entendimento. E eu gosto de ler a Bíblia numa tradução, na nova tradução, na linguagem de hoje, porque nós já não estamos mais naquele tempo passado, onde somente os padres liam as Bíblias e só as pessoas estudadas, né, liam as Bíblias. Hoje nós estamos num tempo em que todas as pessoas podem ler a Bíblia, né? Aí eu vou começar novamente nessa versão, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não use palavras indecentes, nem diga coisas tolas ou sujas,
pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Os irmãos e irmãs estão vendo como ficou muito mais fácil o entendimento? A Bíblia João Ferreira de Almeida, se é lida, precisa de alguém que estudou um pouco mais para te explicar. Mas quando você lê a Bíblia nessa nova tradução com a linguagem de hoje, só de você ler você já entende. Isso já é um passo, irmãos. Para aquele que quer entender o que está escrito na Bíblia, entender para poder praticar, e como é que você vai praticar uma coisa que você não entende? Ou que você depende de uma pessoa que leia e te explique? Não. Então, meus irmãos, de propósito eu comecei a ler na João Ferreira de Almeida e passei para essa nova tradução na linguagem de hoje. E li do versículo 1 ao 5, para ver como fica melhor o entendimento. É disso que você precisa, meu irmão, minha irmã. Entendimento. Porque as coisas hoje estão complicadas, que as pessoas estão perdendo o equilíbrio, estão perdendo o norte. Mas nós não podemos perder. Nós não podemos perder nosso equilíbrio. Nosso equilíbrio é a palavra. É a vontade de Deus nas nossas vidas. Por quê? Meus irmãos e minhas irmãs, para que nós possamos viver da fé, e nós estamos treinando para isso. Não pense, meus irmãos e minhas irmãs, que as coisas que estão acontecendo hoje não têm um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo segue um propósito de Deus. Então nós estamos sendo treinados para viver da fé. Mas para viver da fé, nós temos que ter dentro de nós o conhecimento da vontade de Deus. Porque já não vai mais haver o livro difícil de ler, que é a Bíblia, nas versões antigas, clássicas. E nem os tradutores, né? Para poder ficar traduzindo para você na linguagem de hoje, não, você não precisa. Você tem que ter à sua disposição uma Bíblia na tua linguagem, falando a tua linguagem. Você lê em qualquer momento e ir guardando no teu coração as coisas simples que são a vontade de Deus na nossa vida. É simples de entender, difícil de praticar, porque às vezes a nossa natureza é meio complicada. Mas vamos lá, irmão. Voltando ao versículo 5 de Efésios 5. Fiquem certos disto, jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa. Pois a cobiça é um tipo de idolatria. Muita gente quer interpretar idolatria, né? Não, idolatria é só você fazer um anjo, um objeto, uma figura e falar que é Deus. Quer dizer que essas pessoas estão falando diferente do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo fala aqui no versículo 5 que a cobiça é um tipo de idolatria, ou seja, existem vários tipos de idolatria. E nós temos que nos livrar de todos, de todos. Sabendo aqui, claramente, que a cobiça é um tipo de idolatria. E fala assim, no 6, não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Olha que clareza, irmãos. Não se deixe enganar por conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Paulo está falando aqui que o castigo de Deus vai recair sobre aqueles que não estão andando na vontade de Deus. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Aqui Paulo, ele nos alerta para não nos misturarmos com pessoas que insistem
em andar fazendo esse tipo de coisa. Olha como é que está claro. Que nos nossos contatos, por obrigação, seja no trabalho, no negócio, né, com pessoas desse tipo, que seja só por obrigações em trabalho. Agora, nunca estar junto com essas pessoas quando elas estiverem praticando esse tipo de coisa, porque cairemos na desobediência da vontade de Deus. Versículo 8. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Maravilhoso, claro demais. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Glória a Deus. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Irmãos, olha que coisa linda. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Que a luz possa estar sobre essas coisas, né, irmão? Tem gente que quando você comenta alguma coisa errada que alguém está fazendo, essas pessoas estão com a mente tão atrapalhada que falam assim para você: olha, cuidado, ai daquele, né, porque vem o escândalo. Eles trocam completamente a noção das coisas. Meu irmão, minha irmã, ai daquele que está cometendo as coisas que são escandalosas. Mas aquele que está mostrando, estão fazendo coisas escandalosas lá, esse está trazendo para a luz, como está aqui na palavra. Não, meu irmão, minha irmã, tem que decidir se você vai ser praticante de igreja ou praticante da palavra de Deus. Está muito claro aqui. Para de ficar acusando os outros. Olha, ai daquele por qual vem o escândalo. Você está enganado, interpretando errado a palavra. Ai daquele que está cometendo as coisas erradas, fazendo o mal, que são coisas escandalosas dentro da obra. Mas bem-aventurado aquele que faz como a palavra diz aqui, ó. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Seja uma pessoa que anda no caminho do Senhor. Seja um filho de Deus, um servo do Senhor. Ande segundo a palavra. E a palavra está falando assim: não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Então, se você está sabendo de coisas erradas, meus irmãos, não fale assim, não. Não, a obra do Senhor, o Senhor proverá. Não faz isso, não. Você é um omisso. Você está compactuando porque você sabe do mal e você não está alertando ninguém. Bem-aventurado aquele que alerta: olha, não vai por aquele caminho porque ali estão praticando o mal. Bem-aventurado porque está andando segundo a palavra de Deus. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Paulo aqui fala assim, gente, dá até vergonha de falar o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazido para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E por isso que se diz: você está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Versículo 14, novamente, de uma maneira maravilhosa de se ler e se entender. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde. Na outra Bíblia fala assim: acorde tu que dorme. Aqui já está falando: você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte e Cristo o iluminará. Glória a Deus.
No versículo 15, irmão, fala assim: portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Ele está dizendo aqui, né, irmãos? Não seja como aqueles que ignoram a vontade de Deus, mas aquele que conhece a vontade de Deus é sábio. Então ande como sábio, aquele que conhece e pratica a vontade de Deus. Os dias em que vivemos são maus. Olha aí, irmão, daquilo que eu estava falando no início do vídeo. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Não haja como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa essa palavra, Santo Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Glória a Deus, né, irmãos? Essa parte da Bíblia, assim, muitos tomam assim, às vezes para querer subjugar a mulher, colocar ela debaixo da autoridade do homem. Mas Paulo aqui, irmãos, como um apóstolo, como um servo de Deus, ele não estava querendo subjugar a mulher, não. Ele estava querendo que as pessoas andassem na sua casa com ordem, com respeito, com amor. Ele não fala aqui, apenas fala para que haja assim uma certa hierarquia dentro da casa, para que os filhos percebam isso e para que os filhos entrem também nessa hierarquia, obedecendo e honrando os pais, mas todos respeitando e amando, porque quando há respeito ao amor, há tudo uma sincronia, há uma ligação. É coisa abençoada por Deus. Quando a gente anda segundo a palavra de Deus, Deus abençoa a nossa casa. Às vezes muitos perguntam, mas a minha casa não está sendo abençoada. Você está andando segundo a palavra de Deus? Para poder ser abençoado por Deus? Porque aqui nessa mesma palavra fala que aquele que não anda segundo a vontade de Deus recebe o castigo de Deus. Tudo nessa palavra está sendo falado. O homem deve amar a sua esposa assim como ama seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Glória a Deus. Olha aí como é que ele fala. Uma simbiose. O homem cuida da esposa como cuida de si mesmo, respeitando, cuidando. Porque eles são um só. E assim é que deve ser. O marido e a esposa devem ser um só. Mas isso na casa daqueles que, tanto o homem quanto a mulher, são tementes a Deus e querem andar segundo a vontade de Deus. Ai daquelas casas onde tem um marido que é temente a Deus e uma esposa que é religiosa. Ela só quer saber de igreja. Tudo é igreja. Ela é religiosa. Ela tem o espírito dos fariseus. Ela não ama a Deus e a sua palavra. Porque se amasse a Deus e a sua palavra, ela ia praticar a palavra. E praticando a palavra, ela já não ia fazer essa divisão entre o homem que é temente a Deus e a mulher que é religiosa. E tem o inverso também. Tem o homem que é religioso, tudo para ele é igreja, igreja, igreja. Mas a mulher é temente a Deus. Para ela tudo é oração, é gratidão,
é estar agradecendo a Deus por tudo, é viver segundo a palavra de Deus. Ela é uma serva de Deus. O homem não, tudo ele é igreja. Tem que ir para a igreja, fazer coisa na igreja. Então, é um religioso, com espírito de fariseu. Aí, ai dessa casa. Ai da casa de um homem que é descrente e a mulher é uma serva de Deus. Ou o contrário, o homem é um servo de Deus e a mulher é uma descrente. Estão sob o jugo desigual. Vão ter que sofrer esse jugo desigual. Bem-aventurado é aquele casal que já entrou casado dentro do temor de Deus, que cada um teve a oportunidade de, na hora da junção, escolher bem. Aquele que escolhe bem vai viver bem. Mas quem não teve a mesma sorte, ou quem veio conhecer o Senhor no meio do caminho, vai ter que passar por esse processo. Mas todo processo que nós tivermos que passar não é nada perante a glória que é de ser um servo ou uma serva de Deus. A bênção que é andar nos caminhos do Senhor. Nada se compara. Então, meu irmão, minha irmã, você está passando por um processo, aguenta firme, mas se mantém fiel à vontade de Deus. O outro não faz, mas você faz a sua parte. Na palavra de Deus fala que a mulher, que é uma serva de Deus, ela santifica a sua casa e o homem também. Meus irmãos, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, está vendo, meu irmão e minha irmã? Eu gosto de chamar a Bíblia como Escritura Sagrada. E está aqui escrito, na própria Escritura Sagrada, está escrito aqui, no versículo 31. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Essa é a vontade soberana de Deus. Essa é a vontade soberana de Deus. Está aqui na Escritura. Claro, meu irmão, minha irmã, há casos que aconteceram, por pessoas que não conheciam o Senhor, e há casos de pessoas que já se separaram, já casaram novamente. Irmão, minha irmã, entrega a tua vida na mão do Senhor. Deixa que Ele vai te mostrar. Não vai atrás de palavra de um, palavra de outro, não. Seja tão somente fiel ao Senhor, você de coração. Mas falaram que eu não posso casar, falaram que eu estou no erro, falaram que eu estou no pecado. Não dê ouvido a homem. Já no início dessa palavra, o Senhor fala aqui na palavra assim, não dê ouvido a conversas tolas, senão você vai se afastar da vontade de Deus. E muita gente, por ouvir essas pregações tolas, desistiram de andar na vontade do Senhor. Enfraqueceram, deram vazão às concupiscências do corpo, da carne. Por quê? Porque perderam as forças, porque aqueles servos de Satanás pregaram a palavra errada. Falaram que você é uma pecadora, você está no pecado, o irmão está no pecado. Há casos que só Deus pode julgar. Entrega a tua vida ao Senhor. Meu Deus. Meu irmão, minha irmã, não importa o que já tenha acontecido na tua vida, nesse exato momento, se você está nessa situação, entrega a tua vida ao Senhor. Anda segundo a palavra do Senhor. Entenda, procura saber qual é a vontade do Senhor. Está tudo escrito nessa palavra. E você será abençoado. Irmãos, há uma verdade imensa revelada nessas passagens das Escrituras. Isso é o versículo 32. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Quer dizer, o próprio apóstolo Paulo fala que essa parte, assim, há uma verdade imensa revelada nessa passagem nas Escrituras. Eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Está entendendo, meus irmãos? Apóstolo Paulo falando. Então, para de ouvir pregação tola. Eu tenho um vídeo nesse canal que eu falo, o divórcio tira a tua salvação. Se você está nesse problema do divórcio, vai ver esse vídeo. E para de dar ouvido a conversas tolas. Anda no caminho do Senhor. Tenha força. Você pode salvar você e a tua casa.
santifica a tua casa através das suas ações. Quais são as suas ações? Andar segundo a palavra de Deus. Está tudo aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, completamos aqui no versículo 33. Essa palavra. Nós lemos aqui Efésios 5, na Bíblia, versão, nova tradução na língua de hoje. Né? Quem não tiver essa Bíblia, pode entrar no site irmãodaniel.com.br, que lá tem a Bíblia em todas as versões. É um site com todas as versões que eu consegui colocar lá da Bíblia, e tem essa versão. Aí basta selecionar a tradução que você quer, você seleciona essa nova tradução da linguagem de hoje e pode ler à vontade. É irmãodaniel.com.br. Está bem? Irmãos, conheça a palavra de Deus. Leia nessa versão que você possa entender, porque você tem que entender a vontade de Deus para andar nela. Você tem que guardar ela dentro do teu coração, porque está chegando os dias, irmãos, que nós viveremos da fé. Mas da fé em quê? Na fé na palavra de Deus. Na fé em Deus. Mas como poderemos ter fé em Deus se não o conhecemos? Se não conhecemos a sua vontade? Então, amado e amada irmã, irmãos, conheça a vontade de Deus. E a palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor mostrou para hoje. Aos Efésios 5. Para meus irmãos, minhas irmãs, para todos nós que lemos, nós que exortamos, comemos também, porque nós não somos nada. Se nós formos analisar nós mesmos, nós vamos falar: Senhor, eu sou uma pessoa má, porque eu sinto isso, eu penso isso, eu faço aquilo. Mas o Senhor está dizendo aqui: não, eu ralamacurianta assim. Glória a Deus. Meus irmãos, é que eu sinto a presença de Deus várias vezes, eu seguro para não falar uma linguagem, mas às vezes não dá. Mas, irmão, nós somos imperfeitos. Mas o Senhor Jesus falou: eu vim para os imperfeitos. Eu vim para os doentes. Somos nós, irmão, somos nós. Olha lá, aleluia. Somos nós os doentes, os imperfeitos, os mancos, os coxos, os cegos, os surdos, os mudos. Bendito é o nome santo do Senhor. Somos nós que estamos sendo curados, estamos sendo aperfeiçoados na presença do Senhor. Então não diga, minha irmã, meu irmão, que você, eu sou mau, eu sou mau. O Senhor sabe de tudo, mas o Senhor está te dizendo aqui: essa é a minha vontade. Vai aprendendo, vai andando nela, e eu vou te abençoando. Dia após dia, eu vou te abençoar. Dia após dia, eu vou fazer você crescer na minha presença. Eu não te deixarei. Não importa a tua imperfeição. É para você que eu mandei meu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a palavra. Glória a Deus por isso. E o nome de Deus seja louvado em nossas vidas. Amado irmão, minha amada irmã, eu sinto de fazer uma oração. No final dessa palavra, eu sinto de fazer uma oração. Para mim é novidade orar assim, dessa forma, gravando. Mas se eu sinto no coração, eu sinto que é o mover do Espírito Santo. Então, eu vou fazer. Glorioso e amado Deus, Pai Santo, justo e verdadeiro, Deus único, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Senhor, seus filhos que fomos chamados, Senhor, para uma herança, Senhor, uma herança eterna. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós fomos resgatados, tirados, Senhor, da lama, tirados do pecado, tirados do engano. E assim o Senhor está nos aperfeiçoando a cada dia, Senhor, nos preparando, nos revestindo, Senhor, para um dia especial, Senhor. E nós estamos, Senhor, lutando com as nossas forças, que não são nossas, mas são forças que o Senhor está nos dando a cada dia, porque todos os dias nós corremos para a tua mesa, para poder comer um pouquinho mais da tua palavra, para nos fortalecer na tua presença. Então, eis-nos aqui, Senhor, nos fortalecendo pela tua palavra. Amado e glorioso Deus, nesta oração, Senhor, de agradecimento,
apresentamos nas tuas santas mãos as irmãs, Senhor, que estão clamando por oração. Que nesse momento, Senhor, tem no seu coração, irmão, ore por mim, ora pela minha causa, ora pela minha família, ora pelo meu casamento, ora pelo meu trabalho, ora pela minha despensa. Então, eis aí, Senhor, tudo isso nós estamos apresentando nas tuas mãos. Apresentamos aqueles irmãos também que estão falando nesse momento, Senhor, a minha cabeça não está mais boa. Eu estou começando a quase ficar maluco com tanta informação, com tanta coisa diferente. Mas, Senhor, nessa oração nós pedimos, Senhor, limpa, Senhor, essas coisas na mente, dá clareza de mente para esses irmãos, Senhor. Dá uma mente serena e que haja paz nesses corações. Senhor, nós oramos pelas famílias dos nossos irmãos e irmãs. Senhor, restaura os casamentos, Pai. Senhor, entra com teu Espírito Santo, Pai. Entra no coração de cada um com força, Senhor. E que teu povo, teu fogo santo, possa queimar aquilo que não vem de ti, Senhor, que está atrapalhando a vida do seu servo na tua presença. Nos socorre nesse momento, Senhor. Nos prepara e nos dá força para os dias que hão de vir. Tudo nós te pedimos e agradecemos em nome e honra de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eis aí o que se cumpre na data do dia de hoje. O Senhor preparou esta palavra e esta oração. Aquele que aceitar, receba o pão que o Senhor nos concede, a água que o Senhor nos concede, porque nós precisaremos, já precisamos, mas precisaremos mais. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.